trabalhar lá. E quando eu saí de lá, eu já fui participar como convidada no Estádio 97 e acabei ficando no Estádio 97. E agora é um sucesso. Coloca aí de novo, diretor, o Instagram da Lelê, da Letícia, e todo mundo vai seguir ela, né? Que é importante. Agora, um assunto que é muito, acho que recorrente, eu vejo lá que você abre a caixa de pergunta, que é a respeito da tua vida particular / amorosa. Sempre, né? Porque nesse meio do caminho você teve um relacionamento que foi público, né? Por isso que eu estou citando, com Adriano o Imperador. Como é que foi essa história? Outra pessoa sensacional, que eu amo de coração. Claro que não é o mesmo amor, assim, né, de antes, mas outra pessoa que todo mundo que conhece não tem um A pra falar mal dele, né, assim. Quando eu comecei a ficar com o Adriano, eu tava começando nessa TV, em Osasco, né, quando eu comecei a minha carreira aí na mídia. Então, o Adriano já tinha parado de jogar e eu não queria que ninguém soubesse que eu estava ficando com ele, porque eu não queria ser taxada como, mais uma namorada do Adriano. A Imperadora. Mais uma ali, porque assim, nessa época, como o Adriano já tinha parado de jogar, as notícias que saíam dele na mídia eram muito Adriano com fulano, Adriano com ciclano, né? Adriano com namorado e tal. Então eu sabia que iam tentar me resumir a isso. Até porque até hoje, né, a gente sabe que a mulher pode, ser foda no que ela faz, pode ter trabalho, não sei o quê, mas se ela namora um cara, vão falar que ela é a ex do cara, ou a namorada do cara. Então eu não queria isso. E aí a minha briga com o Adriano no começo era muito assim, por conta disso, de não postar, de não falar, porque ele é muito impulsivo, assim, ele é muito... Emoção. Muita emoção, muito espontâneo. Então ele quer tirar uma foto que ele já quer postar, tanto que o Instagram dele todo mundo ama por conta disso, né? E aí ele queria tirar, e eu, não, Adriano, né, tal, Mas como é que foi o approach? Como assim? Como é que ele chegou em você? Como é que vocês se conheceram? A gente começou a se falar mesmo por internet, né, assim. E aí Já era Instagram naquela época? Já era Instagram. E ele deu uma pedradinha? Não, o que mais me fez, assim, eu sou assim, Ale, eu não gosto de cara muito putanheiro. Tipo, esse cara que já chega te chamando de gostosa, vai elogiar uma foto, já vai logo lá de biquíni lá. Ou manda a peça logo de nem... Não, isso aí, pelo amor de Deus, já bloqueei. Já. Odeio. Eu sei. Não, mas assim, cada um. Tem mulher que gosta, eu acho. Não, mas eu não gosto. Eu recebo a peça também. Eu sei, eu tô sabendo disso aí. Eu também recebo, mas não gosto. Manda um nu. Sabe, o homem, manda um nu, assim, um abdômen. Eu até gosto da peça, né? Mas eu acho que tem hora pra tudo. Claro. Acho que, porra, manda um oi primeiro. Lógico. Leva pra jantar primeiro. E né, ele chegou em você, então, no direct, falando o quê? Não, ele, na verdade, assim, a gente já meio que se conhecia por conta de amigo em comum, que é o Vitor Júnior. Jogou aqui no Corinthians também, Sim, meu querido. Safado. E aí a gente começou a conversar. E eu sempre tive uma visão errada do Adriano antes de conhecer ele. Porque a gente vê as matérias do Adriano, esse negócio de bebida, de festa, de babá. Eu achava que ele era um putanheiro, tipo o Ronaldinho Gaúcho, assim. Essa visão que eu gostaria que eu tivesse. Não sei se é certo ou errado, mas que eu queria pra mim. Pra mim era uma visão errada. Eu achava que ele era um cara que pegava todas e, tipo, que ficava nesse assunto de putaria e tal, né? E aí a gente começou a conversar e eu vi que o assunto dele era bem respeitoso, assim, sabe? Totalmente diferente e tal. Nunca me pediu uma foto, nunca me chamou de gostosa, nunca nada. Sempre assim, sabe? Sempre muito respeitoso. Aí falando, na época que eu comecei a conversar com ele, eu tava em Chapecó, né? Que acho que eu tinha ido buscar minhas coisas lá. E aí daí eu falei, não, tô indo pra São Paulo e tal. Ele morava no Rio. Aí ele falou, então qualquer coisa eu vou pra São Paulo, a gente se conhece pessoalmente e tal. E aí a gente conversando muito, até que a gente resolveu se conhecer pessoalmente. Aí... Em São Paulo. Aí eu fui pro Rio. Aí o que aconteceu? Claro, ninguém sabia de nada, né? Eu fui lá e tal. Ele pegou um hotel pra eu ficar no Rio, que ele falou, eu sei que você vai se sentir melhor num hotel, né? Não vou te colocar assim na minha casa. Mas se você se sentir à vontade, você vai pra minha casa. Né? E o Adriano, cara, pelo menos comigo, tá? Não sei, assim, não posso falar, claro, de relacionamento dele com outras pessoas, mas comigo, ele sempre foi, assim, ó, um príncipe, um lorde, sempre. Eu lembro a primeira vez, assim, que a gente foi, tanto que a gente não teve relação sexual na primeira vez, assim, nada, a gente se conheceu, tal, ele me levou pra conhecer a família dele. Primeira vez? Foi, que era aniversário de uma tia dele, aí eu fui junto com ele.
na primeira vez que eu fui pro Rio. Aí eu lembro que aí eu fiquei lá, tipo assim, sei lá, uma semana. E nos 3 primeiros dias a gente assim, sabe? Eu no hotel, ele vai na casa dele e tal, não sei o que, não sei o que. Aí acho que foi no terceiro, quarto dia, assim, que, né, a gente foi, tipo, ter mais intimidade. Mas eu lembro que ele, cara, até nisso, assim, sabe? Ele era respeitoso. Ele tomou banho, aí ele perguntou se eu me ofenderia dele ficar de cueca se ele saísse do banho. Então, assim, cara, pra mim esse é o Adriano. Você falou, claro, tem que tirar a cueca. Não, agora deixa que eu tiro, agora eu já tô tranquila, filho. Então, assim, pelo menos eu me apaixono pelo modo que a pessoa me trata, né? Cuidado ali. Eu não consigo ficar com alguém que me maltrate, a pessoa pode ser milionária, a pessoa pode ter tudo, mas, pô, tá me tratando mal, já era, né? Infelizmente, não são todas que são assim. Tem gente que se sujeita a ficar em relacionamento ruim por conta da comodidade financeira. Eu não consigo. Eu me apaixono mesmo pela forma que a pessoa me trata. E ele sempre me tratou, assim, com respeito, com... Cara, o Adriano pra mim é sensacional. Eu gostei muito dele e eu tenho até, assim, uma tristeza de não ter dado certo, de não ter conseguido fazer o que eu queria fazer na vida dele, porque eu sabia que ele precisava também de alguém, né, do lado dele pra ajudar ele em muitas coisas. Todo mundo sabe tudo que ele passou, né, e tal. Então eu queria muito, assim, poder fazer alguma coisa, mas também, assim, não deu certo. Mas, independente disso, a gente conversa, ele é uma pessoa que eu só tenho admiração. Vocês ficaram juntos quanto tempo? Não, foi pouquíssimo tempo. Foi, tipo, questão no terceiro assim, dia, depois já acabou? Não. Foi, assim, é que a gente ficou numas idas e vindas. Vocês eram, tipo... A gente ficou uns 5 meses, assim, né, eu vinha pra São Paulo, aí não sei o quê, a gente brigava, aí voltava a se falar. Aí eu ia pro Rio de novo, aí tal. O Adriano era um peguete seu? Foi uma tentativa de relacionamento. Tanto que, em 2015... Também, olha, vou te falar uma coisa. Adriano Peguete é um currículo, hein? Né? E aí? Aí tem várias, né? Passa tempo aí, um PA, né? Fala. Não. Em 2015... Ficou entre o Peguete e o namoro? Não. Teve uma tentativa de namoro. Ah, tá. Que em 2015 eu até deixei de desfilar no carnaval aqui pelos Gaviões, porque era aniversário dele e eu fui pro Rio passar com ele. Teve uma festa lá e tal. Nessa festa, eu lembro que eu tava dormindo e tal, porque a gente tinha ficado até 6 da manhã bebendo no outro dia e tal. E aí começou a chegar a galera cedo lá na casa dele e eu dormindo. Ele foi me buscar lá, vem, não sei o quê. Me acordou, me tirou da cama. Aí, quando eu cheguei lá embaixo, tava toda a família deles, amigos, aí ele me apresentou como namorada e tal. Ó, ela que tá cuidando de mim agora. Adriana, suas doideiras. Aí tal, assim, aí a gente tentou, eu tentei pelo menos, né? Mas é uma relação que ficava complicada, assim, de ter alguma coisa mais séria, até porque eu não queria mudar pro Rio também, né? Eu queria focar na minha carreira aqui, queria crescer profissionalmente aqui, então ficava nessa de vai e vem, então acabou virando mais uma amizade mesmo depois. Tanto que depois que a gente parou de ficar, assim, junto, eu fui várias vezes pro Rio sem ficar com ele. Fiquei na casa dele várias vezes depois, na despedida do irmão dele, do Thiaguinho, que eu também adoro ele. Fiquei na casa dele e a gente não ficou, ele sempre me respeitou. Então, assim, hoje a gente já não se fala mais porque toda nova namorada do Adriano acabava tendo ciúme de mim. Nossa. Por conta de, acho que, sei lá, via matéria, alguma coisa assim. Como ele me seguia no Instagram, aí fazia ele parar de seguir. Aí, não sei o que, a gente ficava sem se falar. Aí depois ele me contava, a gente voltava a se falar, ele me contava. Pô, ela ficava falando, eu sei que você gosta dela, que não sei o quê. E ele, a menina tá lá em São Paulo na dela, deixa ela lá. E aí a gente ficava nessa de às vezes não se falar, tal, por causa disso. Mas teve um Vale a Pena Ver de novo nesse período? Não, tem um pouco, né, diretor? Sempre tem um Vale a Pena, não, né? Teve umas idas e vindas nessa época que eu considero que a gente estava ali. Aí depois, não. E você chegou a uma conclusão porque hoje até ficou mais popular, né? Você não tá legal de cabeça para fazer o esporte, né, que você domina, né? Até por causa da Olimpíada, Simone e tudo. Você tem uma tese do que aconteceu com o Adriano, porque, assim, eu não condeno, lógico que não, nem critico, longe disso. Só que eu só lamento, né? Porque quem gosta do futebol bem jogado queria ter visto mais do Adriano, né? Você conseguiu entender a cabeça dele e tem uma tese sobre o que aconteceu com ele?
É difícil você falar, né, sobre outra pessoa, assim, até porque eu respeito o Adriano, então eu não vou me meter, falar o que eu acho, eu não sou médica para diagnosticar nada. Mas é evidente que ele teve uma depressão, né, muito forte. Eu também fiquei muito triste porque eu acho que ele merecia